Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Confraria Cognitiva. Jesus histórico continua sendo uma base fundamental para a busca por legitimidade acadêmica em diversos núcleos universitários. O Jesus histórico polêmico, Jesus histórico, aquele que até mesmo os que aventam a existência de uma figura por trás dos evangelhos, na verdade, ainda veem como uma hipótese comprometedora e absurda. Neste vídeo, eu estarei respondendo e provocando de forma muito respeitosa o historiador brasileiro, mais teólogo do que historiador, Jonatas Mathiez. Nós iremos mostrar como, na verdade, é um desespero avassalador por parte de alguns acadêmicos que só resta nada mais do que o discurso de autoridade, ou seja, aquelas mesmas falácias como consenso, a maioria acredita, as fontes que temos são estas, e um contorcionismo, uma ginástica mental para voltar à estaca zero de que o Jesus histórico, inclusive, conforme disse John Paul Meyer, é apenas uma abstração da modernidade e, sobretudo, de via marxista, que compromete até mesmo a reconstrução de um dito Jesus real. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações. Lembre-se, não é a universidade que te faz um crítico e um cientista da Bíblia, mas a busca incessante pelo conhecimento com critérios e metodologias que fazem você, de fato, aprender de verdade. Vamos então, antes de tudo, ao vídeo e analisarmos os pontos e argumentos do Jonatas Mathiez. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal. Nos dois últimos vídeos da série História do Cristianismo, vimos quais são os documentos mais antigos que apontam para a existência histórica de Jesus. Vamos ouvir quais são os documentos mais antigos que supostamente são fontes de análise para a pesquisa de reconstrução do Jesus histórico. Diga-se de passagem, a gente já vai começar afirmando que a hipótese, entre todas, é a mais absurda, pois parte de uma afirmação a priori de que Jesus existiu para analisar o documento e reconstruir quem ele foi. Portanto, eu não preciso já nem dizer que é uma pseudagem, mas vamos lá. Tanto as fontes cristãs quanto não cristãs dos séculos I e II. Quais são as fontes cristãs e não cristãs? Quais são? Será que realmente os próprios evangelhos são tidos como fontes primárias e autênticas para vislumbrar aproximadamente que esse cara narrado nos evangelhos, nas próprias fontes, tenha existido? Todos os defensores do Jesus histórico partem dessa perspectiva? A gente vai falar isso ainda hoje. E também eu deixei claro ali que existe um consenso sólido entre os estudiosos de diferentes áreas de que Jesus foi, sim, uma figura histórica real. Aqui, o velho envenenamento do poço. Existe um consenso. Nós vamos tratar disso. Mas já antes de tudo, deixando para você que 99% do consenso é contra o Jesus histórico, tal como por uma perspectiva historicista da modernidade. Ou seja, mesmo autores como, por exemplo, Gerhard Thyssen, John Paul Meyer, entre outros nomes, Gary Habermas, ou o padre Armand Puig, também historiador, afirmam categoricamente que esse Jesus histórico, como modelo de via marxista, ele, na verdade, não passa de um construto da modernidade quanto hipótese. Portanto, além da afirmação a priori de que Jesus existiu a partir de dados absurdamente espúrios e contraditórios quanto fontes, o senhor Jonatas Mathiez faz o velho apelo de autoridade do consenso. Mas o mesmo consenso, majoritariamente, refuta o Jesus histórico.
O próprio padre John Paul Meyer, página 33, página 107, página 191, afirma que este Jesus, de via marxista, revolucionário, filósofo cínico e tantos outros Jesuses, não passam de construções simplesmente tendenciosas e convenientes de uma academia. E o mesmo, na verdade, sequer possibilita uma aproximação ao Jesus que ele supõe real, e que, por real, para um padre, é o Jesus da fé. E, portanto, a falácia de consenso não tem fundamento, mas nós só estamos começando. No meio acadêmico, entre os historiadores sérios, não há qualquer disputa relevante sobre isso. Entre os historiadores sérios, 99% teólogos que produziram teologias históricas do direito de resposta ao Jonathan Mathiez. Aliás, eu o convido para um debate de forma respeitosa, intermediada pelos seus amigos. Vamos sistematizar interdisciplinarmente toda a pesquisa que aventa a hipótese do tal Jesus histórico e dos evangelhos, a partir de uma leitura de fato crítica indiciarista nas próprias fontes. Portanto, é até um absurdo, né, gente? Nós admitirmos que um argumento como esse tenha assentamento epistêmico e até metodológico de que, olha, a maioria dos historiadores diz, ou há um consenso, não, isso é até vergonhoso, não é verdade? E hoje, então, dando continuidade a essa temática, irei abordar duas perguntas que aparecem com bastante frequência nos comentários aqui do canal e que são, de fato, perguntas bem interessantes. Vamos lá às perguntas que ele chama de interessantes. Por que os historiadores consideram Jesus uma figura histórica, enquanto outros personagens religiosos lá da antiguidade, como Osíris, Mitra, Dionísio ou Krishna, são vistos apenas como mitos? É simples. O que ele vai responder não tem absolutamente assentamento ou fundamento epistemológico e até mesmo por uma perspectiva antropológico-cultural. Ok? Mas eu vou deixar ele responder e vou refutar essa falácia. Qual é a diferença entre eles? E ainda, por que Jesus não poderia ser entendido como um personagem totalmente fictício assim, parecido como o Homem-Aranha das histórias em quadrinhos, com a Bíblia, sendo tratado apenas como uma espécie de gibíblia? Que foi justamente o tema que abordei com todos vocês ao vivo na nossa live sobre o Jesus histórico. Então vamos ver ali. Uma outra coisa também que daria para acrescentar nesse sentido é que também de comentários que eu recebo aqui de vocês, que ajudam a enriquecer... Na verdade, Jonathan Mathiez, Jesus não é um Homem-Aranha, ele é um Frankenstein. Vocês observem que vocês que defendem que Jesus existiu não conseguem nem a aproximação sobre quem ele foi, como viveu, o que fez, o que era, o que ele mesmo houvera dito. O dizem Seminer, como uma tentativa de reconstruir o que possivelmente ele disse, demonstrou uma tragédia. De um lado, os que acreditam que ele existiu como Deus, como um ser iluminado, resultado de profecias, supostamente. Do outro, os que precisam atacar o dogma da igreja, a fé, o Cristo suposto da fé, por uma ideologia de um revolucionário improvável e não atestado em nenhuma fonte extra-bíblica. Significa, as fontes supracitadas pelo senhor teólogo Jonathan Mathiez ainda apresentam um Jesus teológico, um Jesus revestido de toda uma narrativa histórico-traditiva teológica. E olha que se eu admitir que Joséfo não foi interpolado, o Jesus de Joséfo não pode ser uma figura histórica. Portanto, continua sendo Jesus das narrativas teológicas do Novo Testamento. Mas vamos ouvir o senhor teólogo Jonathan Mathiez. Sobre essa questão, é que eu já vi aqui muitas também comentando, se nós aceitarmos então que Jesus realmente existiu, qual seria a diferença de nós não aceitarmos outros mitos antigos, outros deuses que existiram antigamente? Olha bem, lembrando que Jesus para 99% da academia, seja ela qual for histórico, traditivo ou não, é Deus, o verbo de Deus, a encarnação de Deus, não que eu acredite nisso, ok? Ele é um ser que de fato veio ao mundo, encarnou-se, ele operou milagres, enfim. Aquela tradição histórico-teológica acredita que Jesus existiu
e que ele é aquilo que os evangelhos dizem, com maior ou menor grau de interpretação, aproximada ou não. Para a academia progressista do qual o Jonatas Matias faz parte, ele foi um cara simples, comum, e tudo que os evangelhos, praticamente 99% dizem sobre ele, é uma mentira, é um engano, são perspectivas, ora interpretativas do que eles pressupunham ser Jesus, ou ora invenções mesmo claras, com o objetivo de se contrastar e resistir à própria dominação do Império Romano. Eu fico pensando Jesus pagando imposto, dizendo para pegar capa, caminhar milha, e isso ser resistência. Então, primeiro, vamos ver o argumento tão baixo, tão assim, sinceramente, Jonathan Matias, tem que produzir algo melhor. Vamos lá. Como, por exemplo, Osíris, Mitra, Dionísio, Krishna. Qual seria a diferença? Porque esses textos também mencionam ali pessoas... Aí o Jonathan Matias vai dizer que é porque existem muito mais cópias de 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 Jesus e muito menos. O que ele deve perceber é que essas tradições de mitos fundacionais, reorganizacionais, salvadores, iluminados, como Krishna, por exemplo, né, o próprio Bhagavad Gita fala sobre isso, Horus e tantos outros, Buda, por exemplo, que ele esqueceu até de mencionar, é claro que eles ficaram restritos a um solo intercultural próprio. O que está se construindo pelo Império Romano, os próprios evangelhos dizem, que é uma religião universalista. E, portanto, é claro que quanto mais se copiar, mais se propalar, mais se difundir, o próprio evangelho vai dizer que ele tem que ser pregado a todo mundo, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Portanto, a construção clara de um evangelho do reino por uma perspectiva propagandística, ela é universalista e de controle social, acomodação clara de quem domina. E não seria absurdo algum imaginarmos que os evangelhos produziriam tantas construções, porque diferente da narrativa de Krishna, Budas e Horus e outros, ou Apolônio de Tiana, nós temos diferentes escolas resistindo aos mitos, inclusive primordiais de Roma, como Rômulo, como tantos outros, porque isto era comum. Então, assim, essa premissa levantada pelo teólogo Jonathan Matias, ela não tem fundamento. Eu estou aqui refutando de maneira rápida, simples. Primeiro, você precisa entender o que é um mito fundacional e primordial, o que as religiões tinham como mitos próprios fundacionais, e, portanto, você não vê uma perspectiva universalista em Krishna, em Buda, você não vê, mas quando Roma constrói, delimita todo um meandro de atividade propagandística de consolidação da proposta do solo, claro, político e religioso de Roma, ela tinha que dar perfeitamente pelo fato de que o mito precisa ser um mito aceito de alguma forma, acomodado por todos os, podemos dizer, povos governados, dominados pelo Império Romano. E é claro que diante, inclusive, das resistências a esse modelo de Messias Salvador, Deus divinizado, ou seja lá o que for, fosse se produzir muitas teologias sobre este Jesus e dele se falasse muito. Então, o fato de termos poucas fontes sobre outros mitos e muito mais sobre Jesus não valida a historicidade de Jesus. É um absurdo que esse senhor falou, por uma razão. E a gente pode explicar agora. O fato de termos narrativas de mitos salvadores muito menores do que dos evangelhos, não fazem desses mitos salvadores mitos propriamente ditos como invenções. Já que as próprias fontes narrativas, segundo Platão em A República, retratam a reconfiguração ou transsignificação dos atos heróicos. Portanto, os mitos podem representar de forma geral a grandeza dos heróis, mas sempre dos que exerciam poder nas elites, não como Jesus.
Porque este Jesus, ora, defendido pela academia, diferente dos mitos como Krishna, entre outros, ele é um simples camponês, analfabeto, iletrado, que decidiu atentar contra o Império Romano e por isso ele foi assassinado quando nem preocupava o Império Romano, porque os judeus se incomodaram com ele. Então, refutado o argumento do Jonathan Mathiez, mais um. Vamos ao próximo. Fazendo feitos extraordinários, essas coisas assim, que hoje academicamente se reconhece que não existiram. Ou seja, eu deslegitimo a possibilidade da historicidade de Apolônio de Tiana, de Krishna, Buda, Horus, que são mitos fundacionais. Ou, por exemplo, Rômulo, em Vidas Paralelas por Plutarco de Queroneia, na biós apresentada por Plutarco de Queroneia, demonstra um pano de fundo histórico e de memória traditiva de que Rômulo, inclusive, foi um mito fundacional, que nasceu de uma virgem, né? Que inclusive apareceu sobrenaturalmente para um indivíduo aí num caminho, que inclusive é constituído como pedra fundamental que a República, os edificadores rejeitaram. Tudo isso, Jonathan Mathiez, dá uma lidazinha. Está na República, está em Vidas Paralelas de Plutarco de Queroneia, o mito de Rômulo e Teseu. Então, eu posso dizer que Rômulo, com um vasto material produzido, inclusive em Tito Livio, com o próprio Plutarco, uma história recontada de um mito fundacional não existiu, mas Jesus existiu. Aliás, e pior, ele foi um camponês abastado, um cara, um Zé Mané, que decidiram transformar em Deus, inventaram aquilo que ele de fato não fez, não falou e não era. Esses são os teólogos produzidos pela academia. Mas peraí, eu vou deixar o Jonathan Mathiez continuar e depois eu voltarei para fazer uma leitura de um comentário esplêndido que foi feito neste vídeo pelo Pedro Abreu. Segura aí. A diferença que eu diria principal em relação a isso é a natureza das fontes, porque, por exemplo, se nós pegarmos ali Osíris como um exemplo, o texto mais antigo que menciona Osíris são os textos das pirâmides. Lá... Não, então calma. Aí você cometeu um erro absurdo. Mark Bloch manda um abraço para você, Jacques Legossi, Levine, porque é um absurdo o que esse rapaz falou. Primeiro, naturezas da fonte, antiguidade ou tipos? Pois bem, o fato, como eu expliquei, de as fontes serem escassas, propriamente, devem ser analisadas dentro de uma antropologia cultural, dos costumes e das intenções dessa própria tradição. Qual mito foi criado com o objetivo universalista? Eu vou dar direito de resposta ao Jonathan Mathiez. Então, não há absurdo algum a escassez de fontes como a possibilidade de que esses mitos não tenham existido, para dar legitimidade que um Jesus existiu, sem contar que, se por falar de naturezas das fontes, os evangelhos são construções teológicas. Mesmo alguns mais sérios que defendem o tal Jesus revolucionário, filósofo cínico, zelota não importa, ainda afirmam que quem lê Paulo não chega aos evangelhos, quem lê o evangelho não chega a Paulo, quem lê o Jesus de Paulo não chega ao Jesus dos evangelhos, quem lê ou seja, não tem Jesus nenhum. Mas o senhor Jonathan Mathiez, que se graduou, pós-graduou, doutorou produzindo teologia, saiu com o título de historiador, precisa, de fato, afirmar que a maioria, mas eu estou desmentindo, porque a maioria é daqueles que acreditam que Jesus existiu tal como os evangelhos dizem. E 1% ou menos de alguns progressistas e padres que ficam em cima do muro de que Jesus pudesse ter sido um simples homem que, de alguma forma, agiu ali com algumas técnicas de manipulação, podendo ter sido um mago folgazão, como diz o próprio John Paul Meyer, né? Um revolucionário, um filósofo cínico, um sábio. Calma. Vamos continuar. Dos anos 2400, antes era como, então, realmente muito antigo. Uns 4.400 anos atrás lá. Então a gente não precisa mais estudar o Antigo Testamento. Ou seja, vamos estudar mais o que sobre o Antigo Testamento? Bem, se a gente não pode estudar o Antigo Testamento para procurar reconstruir minimamente uma aproximação histórica possível daquilo que está narrado no Antigo Testamento,
pois ali existe Moisés, Davi, Abraão. Inclusive Moisés, ele aparece como um mago, porque o cara abre o mar vermelho, ele toca em rocha. Tem um profeta que joga uma capa, o Rio Jordão abre, joga um galho, o machado flutua. Bem, então fica difícil, porque ou seja, é o que o John Paul Meyer falou, entre outros acadêmicos. O Jesus histórico não passa de conveniência, por isso que eles temem um debate comigo, inclusive o Jonatas Matias. E eu digo aqui, Jonatas Matias, com muito respeito, aceite um debate comigo. Não é nem um bate-papo, não. Pode escolher o canal, o intermediador, e vamos de fato mostrar para o Brasil o que é pesquisa sobre Jesus histórico e como ela realmente se construiu, porque eu estou começando ainda. A aula ainda não começou, não, eu só estou na introdução. Pensando ele como o Senhor do submundo, Deus da ressurreição, essas coisas assim. Sobre Mitra, nós temos o Rig Veda, aproximadamente ali de 1500 antes da Era Comum, também bem antigo. Também depois, além também desses textos, nós também temos inscrições aquemênides ali do século V, que também mencionam Mitra. Sobre Dionísio, nós temos os poemas de Hesíodo lá do século VIII, VII antes da Era Comum, e hinos homéricos do século VII, VI antes da Era Comum. E Krishna, nós temos o Mahabharata, que é uma composição que se estendeu ali entre os anos 400 antes da Era Comum e 400 da Era Comum, apresenta então ele como uma figura divina de encarnação, de Vishnu, essas coisas assim. Agora, a diferença... Poderia falar de Apolônio de Tiana, né? Mas vamos ver a diferença? Vamos ouvir, fala aí. Bastante clara nesses textos com relação a Jesus é a natureza deles, porque, por exemplo, todos esses textos desses deuses antigos, eles já identificam claramente essas pessoas como divinas e não especificam um momento preciso no tempo em que elas estavam vivendo. Ou seja, muito obrigado, Jonatas Matias. Os evangelhos já identificam Jesus como natureza divina. A fonte que você utiliza já identifica Jesus como mito, como natureza divina. Inclusive, não só isso, como uma retroprojeção de possíveis oráculos passados. Quando o senhor pega, por exemplo, Talma, e o senhor nem tente falar comigo de fonte que, porque o senhor vai passar vergonha ao vivo. Porque quando você pega Marcos, observe, o primeiro dos evangelhos, que supostamente vem de um outro evangelho marcano, mnemônico fragmentário, que o cara diz, olha, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi predito pelo profeta Isaías. Quando Isaías não disse nada, e aquele nascimento de uma suposta mulher jovem não tem nada a ver com virgem, mas o escritor tentou dar uma configuração de que aquele cara, o mito, tivesse nascido de uma virgem. Será de onde eles conceberam essa ideia de virgindade? Ok, um Jesus que propriamente, observem, senhores, ele dá uma mexidinha na barriga da mamãe e demonstram como um sinal de intercomunicação com o Batista. Não é nada divino. Um Jesus que já inicia o seu ministério fazendo um milagre. Eu não vou nem falar da bodas de Canaã, a pesca milagrosa. Peraí, mas na verdade, e nem tente usar o Lair Amaro para mim, porque já está refutado. Portanto, a própria natureza dos evangelhos demonstram um Jesus divino. E olha, eu não vou nem citar João, porque aí se eu citar João, Jonathan Matias, isso aqui, o pouco que eu estou falando, demonstra porque que eles fogem de mim igual o diabo foge da cruz, do dito popular. Porque se eu for citar João, aí que acabou. Mas como João não é nem admitido que seja um evangelho que tem um mínimo de historicidade, supostamente, de Jesus, imagine se eu usar enarque, enrologos, em prostoteon, caiteon. Aí que lascou. Imagine um Paulo que tem um evangelho e ele diz, porque se Cristo não ressuscitou dos mortos, em vão é a nossa pregação. Não, eu não vou nem dizer porque não tem Paulo, tem Paulo de Paulo de Paulo de Paulos. Então, o que a gente percebe é o desespero com o conceito flaviano, com uma análise indiciarista, cuidosa, antropológico, cultural, sociológica, esta sim interdisciplinar, para analisar a natureza dos evangelhos e mostrar o que possivelmente, de fato, pode ter sido. Primeiro, é inadmissível, e aqui eu vou dar um adendo para os que defendem o conceito flaviano e já ousam dizer, mas a gente até pode acreditar. Não se pode acreditar que existiu um Jesus histórico, esquece. Vocês estão refutando o próprio conceito flaviano. Desculpe, Pedro, Scane e Francis, esquece. Esse argumento não tem fundamento. Primeiro, pelo fato de que o documento, tanto analisado por quem faz
a construção do conceito flaviano ou do Jesus histórico é o mesmo. E, portanto, este Jesus é uma construção. Portanto, eu dizer que eu defendo um Jesus romano por um texto posterior, mas eu avento um Jesus histórico anterior, é pseudagem. O conceito flaviano se torna absurdamente frágil. Não tem que ficar em cima do muro, não. Não há possibilidade, com base na natureza das fontes, aventar que tem um Jesus histórico. Significa admitir que um Jesus foi construído com base numa figura de um Jesus real, que sequer fez, falou ou qualquer coisa, e sem contar que não era comum nos mitos fundacionais, sobretudo isso está na documentação, transformar um Zé Ninguém em Deus, ao contrário, os grandes deuses vinham de famílias tradicionais e sempre seguindo uma ascendência divina, hierárquica, é um absurdo. Então, eu peço meus amigos do conceito flaviano para tomarem cuidado com o que falam, porque eu vou bater em vocês também. É tudo bem ali, bem cinzento a área desses textos. Enquanto que as fontes do Novo Testamento elas foram escritas num período muito curto da existência de Jesus. Olha bem, isso aqui também é um absurdo. Ele diz que essas fontes são muito obstadas e tudo. Mas peraí, os evangelhos, cada um dá uma narrativa sobre Jesus e não são diferentes histórias, são perspectivas. Tem até acréscimos sobre isto. Você tem um escritor que diz que vai relatar o que Jesus fez, confirmando e reafirmando e corrigindo o que outros fizeram, e no final ele apresenta um Jesus absurdamente distinto daquele que os dois primeiros evangelhos disseram. Eu falo de Lucas. O que falarmos ainda então de um tal Paulo? Então, isto é um absurdo, mas não seria por menos que, de fato, a notoriedade ao domínio do Império Romano e a utilização das propagandas, que era algo comum e marcava o Império Romano, que se produzissem na velocidade da luz tantos documentos em curto prazo de tempo. Me refute, Jonatas Matias. É um absurdo esse argumento. Agora eu vou parar um minutinho, no minuto 3:25, para ler com vocês um comentário que foi feito no vídeo do Jonatas Matias pelo Pedro. Vamos ler. Olha só. Olá, professor. Boa noite. Eu estou realmente curioso para ouvir seus argumentos sobre a hipótese flaviana. Eu que pesquiso essa linha e, sinceramente, o que mais tenho feito é tentar falseá-la. É muito importante, Pedro, inclusive falseá-la em relação ao Jesus histórico também, né? Porque admitir que tenha um Jesus histórico, mas que o conceito flaviano simplesmente constrói um Jesus romano, mas se há um Jesus romano, eu tenho que pressupor uma construção mínima possível de que teve Jesus histórico. Então já tem Flaviano quase sendo defensor do Jesus histórico. Mas a gente vai entender isso aqui. Talvez seja isso que tem alguns flavianos meio de biquinhos comigo. Mas vamos lá, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. Por isso mesmo, os argumentos contrários são os que mais procuro estudar. Mas só queria fazer uma observação importante. Vamos ver a observação do Pedro. Se a ideia for comentar sobre a hipótese flaviana que está sendo desenvolvida no Brasil, é fundamental considerar os argumentos dos próprios pesquisadores que estão trabalhando nela. Vamos lá. Me parece que até agora o senhor talvez não tenha entendido exatamente o que está sendo proposto. Eu tenho a certeza. Digo eu, Alessandro. A gente não diz que os... Olha bem, a gente não diz que os flavianos criaram o personagem Jesus para controlar os judeus. E nem somos contra a possibilidade de um Jesus histórico. Como assim, Pedro? Peraí. Os flavianos não criaram um Jesus para controlar, para acomodar os judeus? Mas então, por que razão construíram uma narrativa de um cara camponês? A massa não foi. Os textos devem ter saído das elites. Logo, nenhuma figura construída em nenhuma literatura mitológica propagandística foi construída por construir. Ela tem um objetivo claro de representar. Pedro, tu tá passando algum problema, Pedro? Tá? Então, peraí, eu vou ler de novo.
Eu vou ler de novo. Se a ideia for comentar sobre a hipótese flaviana que está sendo desenvolvida no Brasil, me tire desse pacote, Pedro. Por favor, rápido. Por favor, é fundamental considerar os argumentos dos próprios pesquisadores que estão trabalhando nela. E eu trabalho. Inclusive com Paulo também. Ok? Mas me parece que até agora o senhor talvez não tenha entendido exatamente o que está sendo proposto. Frase do Pedro. A gente não diz que os flavianos criaram o personagem Jesus para controlar os judeus. E nem somos contra a possibilidade de um Jesus histórico. Ou seja, peraí. Primeiro, eu não entendi onde o Pedro quer chegar com esta afirmação. Se os flavianos não criaram o personagem Jesus para controlar os judeus, com o objetivo de acomodação, o mito não tem sentido algum. Assim como no Antigo Oriente Próximo, Ciro, rei da Pérsia, e outras configurações são criadas como imagens possíveis de pacificação e controle das sociedades, como Salomão, como Davi, entre outros. Ok? Então, primeiro ponto, se não foram os flavianos e os flavianos não objetivaram essa construção de uma figura para controlar, apaziguar, amenizar, satirizar e demonstrar que, na verdade, Jesus histórico e o Jesus romano, então o conceito flaviano pode jogar no lixo como Jesus histórico. Ou seja, vamos vender gato por lebre? Significa, o Jesus histórico nada mais é do que mais um Jesus inventado, conforme admitido o Crossan falou, como uma possibilidade, ou seja, é um Jesus literalista. Ou seja, não, eu só estou lidando com Jesus dos textos bíblicos. Nesse sentido, Pedro, não se está fazendo historiografia. Há um erro absurdo, metodológico, científico e de critério, apenas com uma retórica de que se está fazendo também uma pesquisa científica. Como assim? Não, não pode. Não dá. Mas eu vou continuar lendo o comentário do Pedro. Vamos lá. Se existiu alguém que viveu na Galileia no tempo... Vamos lá, peraí, galera. No tempo, se existiu alguém que viveu na Galileia no tempo que os evangelhos dizem, ótimo, que isso seja provado. Ou seja, peraí, Pedro, que isso seja provado. Admitiu? Ok, admitir por si só é contrariar a própria pesquisa. Porque a própria pesquisa já parte de uma análise de dados definidos de que este Jesus é uma construção a partir de sua gênese e não uma reinvenção a partir de um arquétipo histórico, que é o próprio Jesus. Então, eu afirmar que Jesus tem que ser o Jesus histórico ou Jesus real, seja lá o que for, ele tem que ser provado. E, portanto, o Jesus que temos nos evangelhos é um Jesus inventado, é um absurdo epistemológico e metodológico. Mas vamos ver o que o Pedro continua dizendo. Até agora, é uma hipótese que, sim, tem apoio de um consenso acadêmico, que não vale nada e eu vou ainda mostrar nessa live, tá, Pedro? É bom que você assista, beleza? Mas esse consenso se baseia na força dos argumentos e não em fatos concretos. Corretíssimo, Pedro. Ou seja, o consenso reflete a eloquência e a lógica das interpretações, não uma prova direta da existência do personagem. Ou seja, portanto, Pedro, eu admiti a possibilidade que tenha um Jesus histórico por si só. Isto não tem a ver com falseabilidade, vericabilidade, verossimilhança, nexo de causalidade, não. É eu, de fato, macular a minha própria hipótese com base na própria fonte. Porque quando eu analiso a fonte, eu já admito que ela, em sua gênese, se constitui já como um projeto de intervenção. Então é complicado, mas eu vou tentar te entender um pouco mais, apesar que eu tomei um vinhozinho aqui, mas não é o vinho que vai me atrapalhar a fazer essa abordagem, não. Peraí. Vamos lá, galera. Eu gostei do comentário do Pedro, gente. Gostei muito. Rapaz, me chamou a atenção pra caramba. Vamos lá, Pedrão. Vou descer aqui mais um pouco.
não podemos utilizar o consenso como evidência da existência de um personagem. Parabéns, Pedro, tiro o chapéu para você. Mas se não podemos usar o consenso para isso, e as fontes, ora, levantadas para supostamente um Jesus histórico, como eu posso dizer que tem existido um Jesus histórico? Aliás, nem o próprio padre John Paul Meyer aventou isso, Pedro. Então, é impossível, a partir dos dados que temos dos evangelhos, afirmar que tenha tido um Jesus histórico. Como você ouviu a própria narrativa do Jonathan Mathies, dizendo que por causa das fontes dos outros mitos, ok, serem escassas ou obscuras, não existem mais obscuridade do que os próprios evangelhos. E, portanto, afirmar que pegaram um cara comum e transformaram em Deus para satisfazer o Império Romano é o maior de todos os absurdos. A hipótese ou conceito flaviano tem que ser jogada no lixo se pensar isso. Mas vamos ver, segundo Pedro, nosso foco nos textos, analisando o que está escrito, por quem e em qual época, com qual intenção. Parabéns, Pedro. Aplicando também o método do paradigma indiciário do Carlo Ginzburg, ok, acredito, lembrando que existem vários critérios do método. Inclusive, Pedro, é importante você entender a aproximação de lastro probatório da própria fonte falado por Carlos Ginzburg. Parece que você não lembrou disso. Para dizer que, não, nós podemos aventar que existe um Jesus histórico. Avente que existe um Jesus histórico, acabou a hipótese flaviana. Entende? Tem que tomar cuidado com o que fala. Então, quando alguém chama isso de teoria da conspiração, e mais um motivo, Pedro, porque falar o que você falou é mais um motivo para chamar mesmo, é tentar rebater um argumento que a gente nunca fez. Peraí, qual argumento que nunca fez, Pedro? Portanto, se o conceito flaviano não fez um argumento de que os evangelhos, eles são resultados de uma construção intencional dos flavianos, o conceito flaviano é pseudagem, Pedro. Também pode jogar no lixo, porque os textos estão sendo produzidos pelas elites romanas e não pelas massas. E as massas não iriam produzir um Jesus para Roma. Ou seja, não é um conceito meu. Nina Livesey, Paul Lafranski, ok? A Robin Faith e tantos outros nomes que também percebem que, na verdade, temos uma elite greco-romana trabalhando como propagandistas, literalistas para o reino de Roma. Então, eu não sei de onde o Pedro tirou esse argumento, porque eu não defendo isso que o Pedro falou, ok? Estou longe disso. Parece mais uma tentativa de desqualificar a discussão de um real contra-argumento. Ou seja, peraí, claro que nem todos vão concordar diametralmente sobre muitos aspectos. Eu confesso que eu não concordo muito com alguns argumentos do Francis. Também não concordo com o do Scanner. Eles também não vão concordar com os meus e outros não vão concordar. Mas uma coisa eu defendo. Ainda que não possamos dizer que foi Joséfo, nós podemos aduzir com base no próprio paradigma indiciário que os textos não podem estar sendo escritos por cristãos, e sim por uma elite que constrói toda uma ideia pró-romana. Ou seja, é jogar no lixo tudo que produzimos até agora por um argumento talvez não pensado. Mas vamos lá. E pelo que vi, o senhor está confundindo a nossa proposta com a do Átio, que de fato eu entendo que também é um tanto estranha, e que não tem nada a ver com o que estamos desenvolvendo. Eu vou tentar juntar um dinheiro e comprar o livro do Francis também. Só peço de coração que os argumentos sejam analisados pelo que realmente são, assim como a hipótese do Jesus histórico também merece ser respeitada e debatida. Confesso, Pedro, mas a gente tem que tomar cuidado com os argumentos que a gente faz, né? Entender se realmente nós estamos usando alguns critérios sérios, institucionais, diante daquilo que nós estamos produzindo. Afinal, esse campo, tudo é hipótese, concordo com Pedro. Inclusive, a existência do Jesus histórico, quanto hipótese.
ela inclusive não é aceita pelo maior núcleo da academia. Histórico. Por favor. Ou então estão fazendo teologia crítica e não indiciarismo. Estamos abertos ao diálogo. Sempre com seriedade e respeito me coloco à disposição para conversar. Também me coloco à disposição para conversar com Pedro, com Francis, com Scania, com qualquer um que defenda o conceito flaviano, seja lá como for, e o Jesus histórico. Beleza? E aí, dito isto, então, eu vou ao principal para que a gente possa entender. Nas falas sobre uma estrutura geral do que trouxe aqui, nesses poucos minutos, o Jonathan Mathiez. Eu assisti o vídeo todo, então eu posso falar, mesmo que eu não coloque todo o vídeo aqui para vocês. Ok? Primeiro, diferença entre Jesus histórico, Jesus da fé e agora Jesus romano. Ou seja, se eu defendo um conceito flaviano em que Jesus é uma construção pró-Roma e logo ele é uma invenção, eu avento um terceiro Jesus nesse embate. Jesus da fé, Jesus romano e Jesus histórico. E aí eu uso o mesmo argumento falacioso de que não, uma hipótese não pode. Por isso, a hipótese é falseável. Uma hipótese pode-se dizer uma hipótese sustentável, portanto, ela pode-se dizer no âmbito de seu núcleo absoluta, desde que ela esteja aberta à falseabilidade e vericabilidade. Portanto, o conceito flaviano, se não está, é pseudagem, não é hipótese, não é um conceito firmado, é uma teologia crítica por uma hermenêutica total, conveniente, feita por qualquer um. Breve contextualização da chamada terceira busca pelo Jesus histórico. Então, primeiro, o nosso objetivo aqui é mostrar que muitas conclusões são baseadas em hipóteses frágeis, falácias metodológicas e consensos sociológicos não científicos. Pedro, o Jesus histórico, pela maior parte da academia, não tem assentamento como uma pesquisa científica. E essa fala não é minha, é do próprio crítico a pesquisa e que aventa o Jesus real, John Paul Meyer. Ou seja, quando olhamos para o panorama da pesquisa sobre Jesus histórico, seja na segunda ou terceira busca que nós entendemos, vamos pensar o Disney Seminar, estudioso como John Dominic Crossan, Marcus Borg, Ip Saunders, Bart Ehrman, N.T. Wright e Danny Allison. Todos estão dentro do mesmo pacote. Vamos ver o que eles produzem, Pedro? Diferente do conceito flaviano, Pedro. Eles produzem um profeta apocalíptico, um sábio cínico, um reformador social e um místico galileu. Ok, as fontes que o Jonathan Mathiez chama de fontes próprias e, portanto, elas evidenciam e tratam e podem levar à aproximação de um Jesus que eles sequer provaram. Eles apenas acreditam que existe. Crítica aos fundamentos historiográficos, evangelhos canônicos, escrito década depois dos fatos. Não me importa se foi 100, 20, 10 anos. Elas supostamente foram escritas depois dos horas fatos que supostamente eles dizem que existiu, quando não tem nenhum historiador contemporâneo alegando sequer qualquer um desses fatos, propriamente, diretamente, como atos ou fatos históricos relacionados à figura de Jesus. Segundo, é uma teologia embutida nos textos, ou seja, você tem o Lucas e sua apologética romana. Isso por si só afirmar que os textos não foram escritos pelos flavianos ou por uma corte é refutar o próprio conceito flaviano. Será que eu vou ter que dar uma balançada no galho? Não sei, vamos ver. Outra questão é o problema de interdependência sinóptica. Seja, quem defende o Jesus histórico pensa Marcos como fonte, Mateus e Lucas. O conceito flaviano não precisa nada disso. Tá entendendo, Pedro? Tá? É quando a gente fica muito bebendo numa fonte, Pedro, e às vezes esquece de aprofundar mais e mergulhar mais em outras fontes também. Falácia do uso sobre os evangelhos, como se fossem fontes independentes. Eu não preciso de muito para provar que não são. Evangelhos apócrifos. Chuta-se os canônicos, admite-se que Tomé seja a fonte mais possível de atestação do Jesus histórico. Como é que o conceito flaviano trata isso, Pedro? Eu vou ler o livro do Francis com muito prazer, carinho. Textos tardios e gnósticos, uso seletivo por pesquisadores, Evangelho de Tomé e tem até um Segredos de Marcos. Eu pergunto, como os flavianos analisam, já que esses documentos fazem parte de uma estrutura histórico traditiva e, portanto, são documentos que devem ser analisados. Portanto, se eu afirmo que há possibilidade de um Jesus histórico, o meu Jesus romano nada mais é do que uma construção histórico-teológica, é só mais um Jesus no bagulho, ok? Fontes externas.
Segundo o Jonathan Mathiez, Tácito, Suetônio, Plínio e Joséfo, nenhuma delas atestam a historicidade do Jesus que eles dizem que existiu. Se eu admitir o testemunho flaviano como é apresentado, não é um Jesus histórico, é a figura de um cara de acordo com os textos bíblicos, portanto, teológico. Ou seja, quando eu olho para essas fontes externas supostamente supracitadas pelo Jonathan Mathiez, o que eu encontro? Simples. Fragmentos escassos, ambíguos e muitos casos interpolados. De acordo com a metodologia da pesquisa e a historiografia básica, o historiador, ao se apropriar de um documento, deve, antes de tudo, ver a sua taxonomia. Significa, por uma antologia da obra, analisar se esta fonte, de fato, está maculada, é tendenciosa e interessada quanto ao seu objeto, ela não serve de fonte. Inclusive, isso funciona no judiciário. É um método onde uma testemunha que faça parte do projeto e tenha interesse sobre o objeto ou tenha uma relação, neste caso, direta com os agentes desse embrólio, vamos dizer assim, não pode ser admitida como uma testemunha sólida e, portanto, ela será tida como testemunha nula no processo. Portanto, eu estou mostrando falácias metodológicas e lógica da pesquisa. O senhor Jonathan Mathiez abre a ladainha justamente para falar, mas é isso ou é aquilo. Falácias metodológicas. Primeiro, falácia do consenso. O que muitos estudiosos acreditam não é evidência. Pedro, parabéns para você, mas apenas uma repetição. Isso é chamado de tautologia. Não é chamado de outra coisa. E o que é tautologia? É um vício repetitivo, onde você, num círculo simplesmente vicioso, repete as mesmas premissas, mesmas proposições, voltando ao mesmo objeto e dando apenas uma reconfiguração com novos aparatos, mas com a mesma afirmação. Qual? Jesus existiu. É um problema, né, Pedro? Claro que é. Eu sei que é um problema para eles também. Então, dito isso, ainda vamos ao critério que, segundo Jonathan Mathiez, é um critério sólido. Portanto, o consenso acadêmico como argumento de autoridade, argumentum ad vericundiam, não tem fundamento. Jonathan Mathiez, te aguardo para um debate, se é que você vai ter coragem de ficar de frente comigo. Tchau, tchau. Critério da múltipla atestação, também usados pelo Jonathan Mathiez. Qual é o problema? Jonathan Mathiez, te dou direito de resposta. Se as fontes são interdependentes ou de tradição comum, a múltipla atestação é ilusória. Acabou a múltipla atestação. Critério da dessemelhança, que vem sendo repetida por vocês, desde que o Perry também a produziu. Se algo é diferente no judaísmo e do cristianismo posterior, seria mais autêntico. Qual é o problema, Jonathan Mathiez? Bem, cria um Jesus, entre aspas, artificialmente isolado de seu contexto histórico-cultural. É o que o John Dominic Crossan fez, o Gesa Vermes fez, o padre John Paul Meyer fez e vocês estão fazendo. Portanto, não tem fundamento. Critério também da chamada vergonha ou constrangimento. Vem para cá. Se um detalhe é embaraçoso, exemplo, o batismo por João, então é autêntico. Será, Jonathan Mathiez? Vem para cá. Este critério ignora absurdamente o próprio papel da elaboração teológica e simbólica na construção da narrativa, já que, na verdade, segundo os manuscritos do Mar Morto, práticas batismais eram tão comuns àqueles que, na verdade, estavam envolvidos em práticas ritualísticas. Inclusive, nos manuscritos do Mar Morto, do qual eu sou especialista, Pergaminho de Damasco, fala de uma figura que vai para o deserto de Damasco para praticar batismos e invocava, inclusive, Isaías, voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor. Jonathan Mathiez refutado. Construções ideológicas na pesquisa. Isso aqui, então, gente, é o caos. Tendência liberal, progressista versus conservadora. Aí, Pedrão, leia John Paul Meyer, nunca mais você vai dizer que há a possibilidade de um Jesus histórico. Simples, tal como eles apresentam. Principalmente porque há uma pressão editorial e cultural para manter certos consensos. Aqui no Brasil, o Chevitarese criou 2 revistas onde só eles publicam sobre tudo. Os seus alunos, desde 2007, são os únicos que defendem essa merda no Brasil. Portanto, tá lascado com a pesquisa. Noção de Jesus pacifista, socialista,
Jesus rebelde, etc., como projeções modernas. Portanto, se o conceito flaviano aventa a possibilidade de um Jesus histórico, o conceito flaviano é uma construção teológica, portanto, pode jogar essa porra no lixo que não está servindo para nada. Alternativas críticas, revisão epistemológica da história. O que é possível dizer sobre o passado? Segundo o Mark Bloch, nada, porque, segundo ele, o historiador não é capaz de constatar o passado. Portanto, com base mínima em verossimilhança dos próprios dados, é capaz de afirmar, não a prioristicamente com base nos próprios dados, a possibilidade disso. Portanto, o que seria Jesus romano ou o conceito flaviano? Explorar perspectivas comparativas com outras figuras fundadoras, como Moisés, Maomé e Buda. Foi o caso que esse rapaz fez. É um absurdo. Isso, para mim, foi a maior de todas as aberrações faladas por ele. Portanto, Pedro, com mais sincero respeito a você, um jovem intelectual muito inteligente, a busca pelo Jesus histórico, claro, ela é inevitavelmente filtrada por métodos frágeis. Essa não é uma afirmação minha, dos próprios pesquisadores do Jesus histórico e que ignoram o Jesus histórico. Ou seja, premissas ideológicas e fontes problemáticas. Portanto, não pode se admitir aventar a possibilidade de um Jesus histórico, até porque as fontes analisadas pelos conceitos, por quem pesquisa e levanta o conceito flaviano, não admitem um Jesus histórico. Pronto. Uma crítica rigorosa exige abrir mão de ilusão de certeza e tratar a figura de Jesus como uma construção narrativa antes de ser uma construção histórica. Portanto, ou você joga essa porra do conceito flaviano no lixo, ou toma uma postura sem ficarem querendo rasgar seda. Não estou aguentando porrada, não? Deixa que eu aguento. Proposta por uma abordagem agnóstica, ou seja, interdisciplinar, combinando história com teologia, sociologia com a crítica da ideologia. No final de contas, eu não preciso de muito. Eu posso trazer aqui o Dale Arnold, The Risk of Jesus Christ and the Theological Jesus. Ele fez uma crítica, inclusive eu tenho um vídeo completo. Thomas Thompson também vai trabalhar Jesus, o mito, o Messias mitológicos. Também tá. Pedro, dá uma lidazinha, talvez vai te ajudar bastante a abrir a mente. Burton Mark também vai trabalhar. Quem escreveu o Novo Testamento? Veja lá, Pedro. Talvez no livro do Francis deva ter, porque agora é que eu vou comprar mesmo o livro. John Paul Meyer, Jesus, um judeu marginal, nos 3 tomos. É o maior crítico ao próprio Jesus histórico. Thomas Sherham, The First Coming, ou seja, a primeira vinda, também vai tratar. Nós temos Rafael Rodrigues, Structuring Early Christian Memory, ou seja, trabalhando a estrutura do cristianismo recente, também não diz. Significa dizer, agora, que a figura de Jesus de Nazaré, ela desempenha um papel central na formação e na história do Ocidente. E ela sempre está ligada a uma proposta de dominação, acomodação e assentamento do povo. Conflitos claros vividos pelo Império Romano. A tentativa de distinguir, de se aventar um Jesus histórico do Cristo da fé, foi o que levou a construções de tantos Jesuses sem provar que esse cara existiu. Portanto, se não tem prova, Pedro, não se pode admitir existência. Porque as próprias documentações não demonstram isso. Deu para você entender? No entanto, é claro que as conclusões dessa busca, acaba se repousando em métodos, como eu falei, problemáticos. Usos inadequados de fontes, como a que o senhor aí falou. Falácias, supostamente, lógicas, mas, na verdade, a do consenso. Ou seja, não porque fulano disse, porque Beltrano disse, porque ciclano disse. Aí no final, quando você pega um outro grupo, o outro grupo diz, não, mas a gente não quer esse Jesus aí, esse Jesus histórico aí não é o nosso Jesus. Portanto, a minha crítica aqui não é ao Pedro, é sim algumas premissas levantadas pelo Pedro, e assim como o Pedro tem tempo para estar em outros canais, Pedro, eu estou te convidando, porque é sério o que você falou, para você vir aqui esclarecer para mim, junto com o Francis, o que vocês estão pensando sobre o conceito flaviano e o Jesus histórico. Porque se já estávamos sofrendo pressões sobre o conceito flaviano, agora é que vamos sofrer muito mais. Porque o que você falou não tem absolutamente fundamento, Pedro. Com mais sincero respeito a você. Não tem. Infelizmente não tem. Quando você olha para o panorama da pesquisa sobre o Jesus histórico, a pesquisa moderna sobre Jesus costuma ser dividida em 3 fases, Pedro. A primeira inicia-se ali nos idos do século XIX. A segunda no século XX. E a terceira no século
finalzinho propriamente do século XX, vamos chamar assim. Então você tem idos do final do século XIX, final do século XX, meado do século XX e final do século XX, que é a chamada terceira quest. Pois bem, essas abordagens nada mais representaram Jesus sob diferentes formas. Então você vai ter um cara, veja Pedro, o problema do conceito flaviano, que era um profeta apocalíptico, como é que o conceito flaviano vai trabalhar isso? Ele era um sábio cínico, como é que o conceito flaviano vai trabalhar isso? Ele era um reformador social, Pedro, como é que o conceito flaviano vai trabalhar isso? Ele era um místico galileu, e eu sei o que é o conceito flaviano, como é que o conceito flaviano vai trabalhar isso? Ou seja, entre os principais nomes contemporâneos, inclusive o John Dominic Crossan, que é o patrono do Jesus histórico com o Chevitarese no Brasil, o Marcus Borg, o Whip Sanders, o próprio Bart Ehrman, que é muito utilizado, o N.T. Wright e o Dale Allison, eles fazem praticamente, vamos dizer assim, uma base fundamental. Então, senhores, eu quero aqui dizer claramente que nós enfrentaremos problemas seríssimos, ok? Os evangelhos apócrifos são textos, vamos dizer, ainda tardios, muito repletos de orientação gnóstica, que refletem doutrinas específicas, mas eles dizem que tem um Jesus histórico e, portanto, inclusive, com uma característica apocalíptica. É um cara que se apropria de altos conceitos. Ora o cara é um analfabeto, ora ele é um, sei lá, alguma coisa. É um problema, você não acha? É um problema. É por isso que eu também, Pedro, ao invés de você conversar com o Jonathan Matias, eu queria que você conversasse comigo. Porque eu confesso que agora eu fiquei mais preocupado com você do que com o Jonathan Matias. Beleza? Então, primeiro, vou fazer aqui um resumo para que caia na cabeça do Pedro. Falácias metodológicas e lógica da pesquisa. Falácia do consenso. A repetição de um ponto de vista por muitos estudiosos não constitui uma evidência histórica. Portanto, Pedro, Jesus não existiu. O histórico, pior ainda. Então, é possível afirmar. O apelo ao consenso como critério de verdade, argumentum ad verecundia, também não. É uma falácia clássica, ela não pode legitimar. Portanto, eu posso dizer que Jesus não existiu, o histórico pior ainda. Critério da múltipla atestação. Este critério perde total assentamento quando as fontes, na verdade, são dependentes entre si ou baseadas em tradições orais ou comuns que eles afirmam, Pedro. Então, como é que pode afirmar, Pedro, que o conceito flaviano não aventa a possibilidade de um Jesus histórico? Isso não tem nada a ver, Pedro, com falsibilidade. Isso não tem nada a ver. Isso tem a ver, sabe com o quê? Com crença. E não com falsibilidade. Porque se o método é científico, ele já chegou a uma definição comum que não é possível. Ou vocês estão construindo apenas um novo Jesus. Então só teremos mais um Jesus na pesquisa. Ok? Critério da dessemelhança. Eu já falei da múltipla atestação. Da dessemelhança. A ideia de que tudo o que difere do judaísmo e do cristianismo, posteriormente, bem, o Jesus romano, o Jesus do conceito flaviano, de alguma forma, ele está ligado a toda uma estrutura psicodélica e teológica das tradições, inclusive anteriores. Porque, afinal, de onde saiu as máximas e ditas de Jesus tão claras nos evangelhos? Bem, eu então vou ter que dizer que de fato tem um Jesus histórico. Pedro está certo, todos estão certos, nós temos que dizer que de fato tem um Jesus histórico. Portanto, construções ideológicas na pesquisa é o que mais tem. E onde se tem a construção ideológica e a hipótese e os critérios pouco importam, Pedro, não se pode afirmar. Portanto, eu acredito que tenha um Jesus histórico. Mas, o meu Jesus romano, ele é apenas um Jesus assim, que a gente está construindo com base numa análise diegética ou coisa do tipo. Não, Pedro, se você não aguenta apanhar, manda vir me bater, porque eu aguento. Beleza? Alternativas críticas é o que nós vemos. Ou seja, não há limites epistemológicos da própria historiografia sobre Jesus. O que a gente vê, eles falam que é uma abordagem crítica e interdisciplinar, mas, na verdade, eles se afastam absurdamente daquilo que deve ser criteriosamente utilizado para uma teologia histórica, ou seja, a aceitabilidade e possibilidade de que o Jesus histórico permaneça e, em grande parte, seja histórico e inacessível. É o que Pedro disse, ou seja, Pedro, você deve estar lendo muito John Paul Meyer, aliás, John Paul Meyer não, você deve estar lendo Ip Sanders. Tá difícil, hein? Tá difícil. Pois bem, eu não vou nem continuar, porque eu já assisti todo o vídeo do Jonathan Matias. Então, eu vou convidar o Francis de novo e o Pedro para estarem aqui no meu canal, porque eu quero ouvir um pouco mais de vocês. Como é isso? Esse negócio
Não, mas o conceito flaviano não aventa que os flavianos não inventaram um Jesus. Mas peraí. Então, quem inventou? Né? Ou eu devo ser um analfabeto funcional? Porque, aliás, eu vou até ler de novo aqui o texto do Pedro. Né? Eu devo ser um analfabeto funcional, só pode. Peraí. Vamos lá. Ai. Vamos lá. A gente não diz que os flavianos criaram o personagem Jesus para controlar os judeus. E nem somos contra a possibilidade do Jesus histórico. Então, para que estão construindo o conceito flaviano? Então, o conceito flaviano, aí sim eu vou aceitar, Pedro. Se essa é a justificativa, não passa de mais uma teologia histórica conveniente que se opõe simplesmente ao Jesus da fé. E admite-se, portanto, joga-se para lá o Jesus histórico. Segundo, se os flavianos, eles não construíram, não delinearam esse projeto, Lucas estava escrevendo para quem? Hein? Para quem? Tudo então, ou seja, quem estava escrevendo? Ou seja, é o problema. A gente não pode dizer que o José escreveu, que o A escreveu, mas, peraí, será que foi isso que o Pedro quis dizer? Ele vai explicar isso aqui num bate-papo comigo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E lembrando, comigo, gente, é assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu estou aqui aberto ao debate, inclusive com os meus amigos do conceito flaviano, porque a gente precisa ter mais responsabilidade para argumentar certas coisas, porque depois quem fica aqui levando porrada, principalmente, é quem não começou ontem não, é quem não caiu de paraquedas aqui no YouTube não, é quem inclusive tem uma obra como essa aí publicada há mais de 10 anos, sendo lida por vários acadêmicos, e eu sei o que eu tenho passado aqui no YouTube. Um abraço.